ao pensamento da psicologia. Nós vimos com o pensamento relativista como é complexa a posição do ponto de vista do outro, né? Como é difícil a captação deste outro. Toda a nossa questão realmente se resume ao problema do sujeito-objeto, né? Essa relação aqui é complexa, ela tem inúmeros fatores que tornam-na quase que indeterminável, não é? Mesmo assim, temos saídas. A saída que nós mostramos não está nem no sujeito, nem no objeto, mas em alguma coisa entre os dois, que é o que nós chamamos de relação. No pensamento relativista, acontecimento, mas o que nos importava realmente extrair para o conceito do inconsciente era que essa relação é absoluta e que ela tem uma temporalidade e uma espacialidade própria. Ora, a temporalidade traduzimos em psicologia como vivência e a espacialidade como significação. Como duram os acontecimentos para nós, como é variável essa importância e como a espacialidade determina as significações desde uma simples cadeira, desde um simples olhar. Muito bem. Dadas estas colocações, que eu acho que muito bem exploradas no filme No The Wall e nas considerações que nós fizemos com relação ao pensamento de Vandenberg, do fenômeno como tal, da vivência, do que é a realidade psicológica de cada um, como elas são necessariamente diversas, como nós temos que desistir de um modelo pré-dado e sim ir àquilo que o indivíduo nos oferece. As questões que José, inclusive, chamou a atenção do respeito à historicidade do paciente, não é? Nos levam a uma outra postura, uma outra posição. Derivamos daí um conceito muito importante, né, que é a historicidade, né? A historicidade é a estruturação do indivíduo com o seu espaço próprio, com o seu tempo próprio, com suas significações, que não serão fáceis de ser atingidas, sem dúvida alguma, e que lhes são próprias, e como tais, têm que ser encaradas. Agora vamos avançar mais um pouquinho e abrir duas questões bastante sérias. Para isso nós vamos regredir no pensamento da física novamente, na chamada revolução de Heisenberg. Novamente vocês vão se perguntar o que tem a física a ver com a gente. Simplesmente porque ela se adianta as coisas, nós vamos atrás dela, né? E também porque ela é um modelo, como já dissemos, de precisão, de estruturação. Talvez por isso mesmo ela tenha a coragem de abordar certas coisas que na psicologia nos falta. Temos dois problemas iniciais a enfrentar. Um é a chamada tendência ao caos do universo. Eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente que, assim como tanto o pessoal que faz o curso de Academia de Desenvolvimento Político, como a personalidade, deve ter observado uma sistemática insistência minha em mostrar que as leis da biologia são absolutamente análogas às da psicologia, sem com isso reduzirem-se uma à outra. Mas nós estamos falando da mesma realidade. Gostaria de ampliar este conceito na estrita tradição de Kurt Koster, que certamente é o principal fundador da psicologia da Gestalt, e ir além um pouco. Eu gostaria de mostrar que as leis da física também são absolutamente análogas às da psicologia e às da biologia, porque nós estamos no mesmo universo. Não podemos nos dar ao luxo de construir leis especiais para a formiga, para o ser humano e para o planeta, se vocês quiserem saber. Tudo está dentro daquilo que a gente pode chamar de uma harmonia cósmica. Não há por que nós sectarizarmos, ou melhor ainda, compartimentalizarmos as ciências e, por consequência, todos os nossos objetos
e criar rivalidades como tais. E menos ainda criar posturas arrogantes e reducionismo. A física de reducionismo ao psicológico, de reducionismo ao biológico. Não se trata disso. Se trata simplesmente de um débito que nós temos, particularmente ao pensamento oriental, de que existe uma harmonia universal, regida sob leis universais, e é desafio nosso descobri-las. Não ficaremos agora fazendo gavetinhas, especializações. Isto é psicologia, isto é física, isto é biologia. De maneira nenhuma. E o meu objetivo hoje é mostrar-lhes exatamente isso. Quer dizer, quando eu tomo esse exemplo da física, eu estou com uma dupla finalidade. Primeiro, porque é uma ciência de vanguarda, indiscutivelmente. E segundo, porque o que ela nos traz é perfeitamente aplicável à psicologia, e à biologia e às demais ciências. Nós estamos falando, na realidade, de pontos de vista ou enfoques sobre uma mesma realidade, que é a existência como tal. Então, essa questão da tendência ao caos no universo terá uma consequência muito importante no aparelho psíquico, sem dúvida alguma, porque nós vamos examinar a tendência ao caos do nosso inconsciente, do nosso aparelho psíquico como tal, em primeiro lugar. Depois, nós vamos abordar a questão muito candente na física de universo finito versus universo infinito. E a tradução será evidente, né? Inconsciente infinito versus inconsciente infinito, obviamente, né? É para lá que nós transportamos a discussão. Não se esqueçam que o nosso inconsciente é o retrato do universo. Estamos aumentando ele muito? Não, faz parte. Faz parte de todo um processo maior. E teremos, naturalmente, implicações do princípio de indeterminação, na compreensão do inconsciente em particular e do psiquismo em geral. Esse é o nosso objetivo. Faremos a mesma viagem, por assim dizer, com o pensamento de Norbert Wiener, logo a seguir na segunda parte da nossa aula. Muito bem, vejamos o seguinte. Vocês foram viciados, não tenho a menor dúvida, dentro de um pensamento determinista, não é? Ou seja, de que tudo é causal, não há casualidade, de que o comportamento é condicionado, determinado, tudo isso vocês sabem de cor e salteado, são capazes de repetir também com toda tranquilidade. Muito bem. No entanto, logo no começo do século, por volta de 1920, Heisenberg observou o chamado spin do elétron. Spin em inglês é girar em alta velocidade. O peão, sabe, você só significa em spin, né? Spinning a gente fala, né? Ora, esse movimento rotatório, que era o comportamento do elétron em volta do seu núcleo, deveria ser determinado. É o comportamento de uma partícula perante outra. E o que espantou a física logo naquele tempo é que não era possível determiná-lo precisamente. Ao contrário, existia aquilo que ele chamou um princípio de indeterminação, ou mais exatamente, uma relação de indeterminação. A relação de indeterminação, para ser gente mais preciso, é que quanto mais aumenta a sua velocidade, mais indeterminável ele é. E quanto menor a sua velocidade, maior a possibilidade de determiná-lo. Em bom português, sem precisar entrar em conceitos da física maiores. Ora, isso chocou o pensamento clássico da física e chocou o pensamento einsteiniano, inclusive. Visto que, se nós não podemos determinar o seu comportamento, estamos falando de comportamento também, não é? Como fica a física agora? Como é que nós ficamos?
Então estamos diante de um fenômeno sobre o qual jamais teremos controle, jamais teremos a menor perspectiva de conhecer, porque uma vez indeterminável, a questão do conhecimento vai por água abaixo. Inclusive a questão da relação proposta por Einstein. Não é possível. Mas os físicos são pessoas realmente muito inteligentes. Eles não se deram por vencidos. Eles não cruzaram os braços e a partir daí desenvolve-se todo um novo capítulo da física que se chama física probabilística. Eu gostaria de arremetê-los para uma obra que eu considero de capital importância para a compreensão disso, do Gaston Bachelard, que se chama, eu sei que existe em português essa obra, O Novo Espírito Científico. Onde ele faz uma análise extremamente precisa dos problemas da física e da matemática para vencer esta dubiedade da microfísica, esta dificuldade indeterminada. O resultado, sem dúvida nenhuma, é um redimensionamento da matemática, não como fonte de precisão que a física tanto sonhava, e nós nos testes de psicologia também sonhamos com isso, né? Mas como uma matemática probabilística. Isso abre novas portas para o pensamento, abre novas perspectivas em termos que não importa que esse fenômeno seja em si indeterminável, nós poderemos obter determinações parciais. Ou seja, não abrimos mão de nosso desejo de conhecê-lo, embora reconheçamos os limites do conhecimento que nós teremos. Então, do determinismo clássico e absoluto que vocês aprenderam, vamos para um outro tipo de determinismo, que é a determinação parcial. Isso, vocês podem imaginar, deve ter diminuído muito a empáfia e a arrogância dos físicos na época. É pena que isso não nos atingiu na psicologia ainda, né? Mas nós chegaremos até lá. Isso tornou-os naturalmente mais humildes perante a pesquisa e perante a ânsia do saber absoluto, verdadeiro e etc. Ora, a determinação parcial passa a ser, daí por diante, a ambição da física moderna, e é até hoje, sem dúvida alguma, tanto na microfísica como na macrofísica, como veremos daqui a pouco. Tudo isso é levado do campo da microfísica para um campo maior, que é o campo da macrofísica, que é um problema fundamental. Primeiro, visto de modo simples que nos interessa na psicologia, a questão do livre-arbítrio, que vocês conhecem muito bem, tá? Ora, se o próprio elétron se comporta como ele quer, vai dizer que ele tem uma liberdade que nós não podemos mexer com ela. Ele não é sujeito a leis. E se passa com ele? Será que isso aplica-se ao ser humano do mesmo modo também? Sem dúvida nenhuma que sim. Sem dúvida nenhuma que nós veremos que o ser humano, como todo e qualquer sistema do universo, ele tem a sua facção determinável e a sua facção indiscutivelmente indeterminável. Por isso desistiremos de estabelecer leis gerais do comportamento e sentidos, significações do inconsciente? Não, de maneira nenhuma. Mas nós seremos mais modestos em nossas pretensões, seremos mais cautelosos, em poucas palavras. Essa questão já estava candente, na verdade, desde o século passado. De que maneira? Sabias já, por uma derivação da segunda lei da termodinâmica, de que todos os sistemas físicos passam do calor para o frio. Em poucas palavras, eles tendem ao caos. Nós não somos exceção a isso. Infelizmente, nós tendemos ao caos. Por mais que a gente brigue, um dia a gente esfria e morre. Da mesma maneira, não tem saída. Temos um fenômeno particular no ser humano, que abordaremos mais a seguir, que é um fenômeno que a gente chama negantrópico.
Isto é a lei da entropia, né? Negantrópico, antentrópico, né? Que é o chamado desenvolvimento. É inegável que durante um período os seres vivos, a partir do seu nascimento, eles se desenvolvem, eles ganham energia e força, e a partir desse período eles declinam. Esta é a característica dos sistemas vivos, né? E pensava-se na época que os sistemas físicos só tendiam ao caos, só tendiam a desintegrar-se. Daí vem a ideia de expansão do universo, né? Que ele tende a abrir, perder energia, esfriar até parar, até o caos absoluto, né? Perder energia. Essa concepção, peço a vocês que se guardem como provisória, porque nós discordaremos dela. Mas, de qualquer maneira, é ela anexada, sem dúvida alguma, ao comportamento do elétron. Quer dizer, vai ver que este elétron ele já está tendendo ao caos. Quando ele gira na órbita do seu núcleo meio desgovernado, é quando ele já deve estar perdendo a ordem e indo em direção à desestruturação, à desintegração, né? Então, essa deveria ser uma lei geral, sobre a qual a ordem é parcial enquanto mantivesse o calor. À medida que vai esfriando, ele vai perdendo essa ordem e vai desestruturando-se. Sem dúvida nenhuma que os fenômenos de envelhecimento, de doença e etc., podem ser vistos sobre esta luz. Eles são fenômenos entrópicos, não é mesmo? Quer dizer, são fenômenos desintegratórios de qualquer sistema, onde ele perde a sua energia e, se não conseguir recuperá-la por um fenômeno negantrópico, ele morre. Simplesmente é isso, né? Pois não. E tem, então, aí vai ter uma ligação, então, não sei, mas então em muitas, assim, até áreas, isso aí poderia ter uma ligação muito forte com a psicose. Claro. Mas, A psicose é, por excelência, um fenômeno entrópico. E eu acho que os gregos antigos já sabiam disso, quando eles nomearam a fundamentação da psicose o esquizon, não é? Que é rasgar, desfazer-se em pedaços por oposição à persona, que é um fenômeno de integração, de manutenção da energia. Vocês vejam que o movimento é idêntico, né? Ou mantém a energia, integra-se e temos uma persona, né? Uma personalidade que é o público que integra, ou aquilo que se desfaz em cacos, rasga-se, perde-se e desintegra, né? Quer dizer, esse movimento geral é idêntico, como você bem lembrou, tanto na psicose como no comportamento dos planetas. Idêntico o movimento, é a mesma lei, por outras palavras, né? Mas cabe agora uma grande questão para nós. O que significa isso? Elétrons têm livre-arbítrio, o ser humano tem livre-arbítrio? Vejam, esse é o outro lado do problema. Se por um lado nós perdemos o governo da situação quando se desintegra, e essa seria a fenomenologia da psicose, por outro lado, será que o indivíduo integrado ele é previsível? Também não. Então o problema não está apenas na questão da psicose. Será que, seria um raciocínio muito banal esse, se a gente permanecesse nele, né? Quer dizer, o indivíduo integrado ele é previsível certinho. E o indivíduo desintegrado é louco. Então esse é um fenômeno menor, inferior, por assim dizer. Vejam o patismo desta colocação, se a gente for imprudente. Será que mesmo o indivíduo integrado, ele não tem um fator de indeterminação inalienável a ele? Ele é previsível, claro, as reações ao volante de qualquer um de nós são previsíveis. A reação à minha mãe, todo mundo conhece de cor e salteado, porque quem não sabe disso, não é? Ela me pega de jeito, ou a minha esposa, que seja, também me pega de jeito. Mas mesmo assim, será que eu sou plenamente determinado? Aí reside a grande questão que eu peço que vocês reflitam, né? Venha para cá, Cecília. Vejam, é uma questão de bom senso. Se o próprio spin do elétron, que é a nossa essência constitutiva, ele tem um fator de indeterminação, que diremos nós, que somos, afinal de contas, 70 trilhões de células, uma complexidade espetacular, não teremos nós também direito a um fator de indeterminação também?
que na realidade não é indeterminação, como queriam os físicos, mas é propriamente uma questão de liberdade pessoal. Nós estamos sutilmente introduzindo realmente um conceito, e muito bem fundamentado, de liberdade, ao lado de uma questão de destino, indiscutível. Não estamos negando a ele. Há um destino, há uma determinação de milhões e milhões de anos sobre nossas células, historicamente estruturada, indiscutível isso. Nós vemos isso no mais banal estudo de embriologia, como se repete na ontogênese toda a filogênese a perder de vista. Quem já observou, né, diversas fases do embrião sabe perfeitamente disso. Agora, isso aí tendo como referência o Darwin. Aí não estaria fazendo isso? Não estaria. Até guarde um minuto a sua observação, porque eu vou querer retornar à questão evolucionista. Eu acho oportuno. E até vendo que até na nossa parte até cervical, que atrás a gente ainda tem uma parte até réptil ainda, né? Assim, Claro, até... inclusive o próprio rabo, né, que aparece, e eles, as brânquias, que são retomadas, nesse aspecto é evolucionista mesmo. Mas eu não gostaria de fazer um determinismo do destino na linha estreita darwiniana, e eu vou me explicar o porquê. Vamos fazer um parênteses, eu acho que vale a pena, sobre esse aspecto. Eu até fiz esse parênteses para vocês à noite na personalidade, porque vocês me perguntaram, os demais não tive oportunidade de entrar nisso. Eu acho que é oportuno. Vejam bem, a concepção clássica darwiniana, hoje em dia, é objeto de inúmeras críticas. Nós não podemos nos dar ao luxo de uma explicação simplista, positivista, do histórico evolucionista do ser humano, tal como vocês aprenderam. Como é que a gente aprendeu? Na tradição mais clara de Darwin. Primeiro, Lamarck, né? Antes de a gente entrar em Darwin. O que nos conta Lamarck? Que os seres vivos adaptam-se ao ambiente, né? Quer dizer, o behaviorismo é uma tradição lamarquista estrita, né? Ou seja, aqueles velhos exemplos do meu bico que se transforma naquela ave, né? E por quê? Porque o ambiente exigiu. Quer dizer, o ambiente é que determina a espécie. Primeira suposição. Segundo, que todas as espécies evoluem numa certa direção e temos uma classificação das mesmas, inclusive reforçando Aristóteles, não é? Reforçando o pensamento aristotélico em termos. Temos, vocês lembram disso? Tenho certeza que vão lembrar. O homem, que tem o psíquico, no topo da escala, claro. Imaginem que nós iríamos abrir mão da nossa coroa. Depois os animais, que não têm o espírito, a parte psíquica. Depois as plantas, mais abaixo, né? E finalmente os minerais. Foi assim ou não foi que vocês aprenderam na escola? Se vocês não repetiram isso na prova, tenho certeza que vocês foram reprovados. Não foi assim, não, no segundo ou terceiro ano primário, a gente é bitolado nessa concepção. Eu gostaria de retomar, isso eu falei para o pessoal do terceiro ano nessa semana, uma observação absolutamente genial, meu ver, de Henri Bergson. A referência é muito boa, quem quiser pesquisar o assunto vai encontrar. Existe recentemente traduzido esse trabalho, novamente traduzido de Henri Bergson, A Evolução Criadora, a Evolução Criatriz, no original. Eu quis trazer para vocês, inclusive, a referência da editora, né, que eu tenho em casa e eu não me lembro agora. Semana que vem eu trago, eu prometo. Nesse aspecto aqui, o Bergson ele tem duas grandes abordagens brilhantes. Uma é a crítica avassaladora que ele faz à inteligência clássica, à inteligência linear e lógica na tradição aristotélica, por oposição à intuição, ao pensamento intuitivo da vida, né? Ele tem um capítulo especial dedicado à inteligência e vida. Então ele aborda uma nova lógica do vivente. Esse é um outro aspecto que nós podemos abordar mais à frente. E o outro aspecto é que ele ataca exatamente esta colocação, dando-lhe uma grande interrogação. No início do seu trabalho ele faz uma observação vinda de Confúcio, se eu não estou enganado, ou de Lao Tse, não tenho certeza. Mas há uma observação do pensamento chinês, onde ele enaltece as plantas da seguinte maneira. Ele diz o seguinte:
dizem que as pessoas que se encontram e que têm certeza de si não precisam mais sair do lugar. E ao contrário, as pessoas que têm angústia ou que ainda não se conheceram, ainda não evoluíram, no sentido bem espiritual, colocação, inclusive, correm para todos os lados. Nesse aspecto, é ilícito questionar se as plantas são menos evoluídas do que nós, animais. Porque elas têm tanta certeza de si que nunca uma planta sai do lugar. Bom, a observação de uma profundidade indiscutível, né? Nos coloca perante a grande pergunta: será que isso aqui é verdadeiro? Será que realmente as plantas são menos evoluídas? Será que são espécies muito mais evoluídas do que nós, pobres animais, que saímos correndo para lá e para cá? É claro que ele não fica apenas na superfície da questão. Há uma outra questão muito mais grave, né? Do ponto de vista de transformacionismo universal, a planta colhe elementos simples e devolve complexos. O animal faz o caminho exatamente contrário. Colhe elementos complexos e devolve simples. Né? Quer dizer, a planta, através dessa atividade miraculosa dela, da fotossíntese, ela, a partir de sais minerais, água e luz, nos entrega compostos orgânicos de alta complexidade. O animal não é capaz de fazer isso. Ele craqueia os complexos orgânicos para a sua sobrevivência. Deste modo, o custo operacional de um animal é muitíssimo mais elevado do que uma planta, não é? Se nós tivermos como critério eficiência, não é, a empresa, né, Cecília? A planta é muito mais eficiente e mais interessante para nós do que o animal, não é mesmo? Então, todas essas questões são muito bem abordadas para que a gente se questione sobre: será mesmo que, do ponto de vista evolucionista, que o Sr. Darwin quer, nós estamos no topo da escada? É uma boa pergunta esse fato, né? E no mínimo deveríamos parar para pensar. Há, sem dúvida nenhuma, no pensamento darwiniano, um evidente antropomorfismo. A saber, o homem, claro que de cara, de saída, está no topo da escala. O resto é o resto. Viveremos classificados. Acho que essas pequenas observações são suficientes para, no mínimo, nos fazer repensar a questão. Indo em sequência a essa questão, hoje nós temos certeza que nós temos que falar, no mínimo, em 3 linhas da evolução. A primeira delas contesta diretamente o pensamento lamarckiano. A observação recente dos últimos 20 anos mostrou-nos que existem animais que são verdadeiros fósseis vivos. Vamos analisar o que é isso. Um deles é o tubarão, há 180 milhões de anos aqui, intocável. Em 1975, se não estou enganado, encontrou-se um espécime de peixe no Oceano Índico que julgava-se extinto há nada menos de 100 milhões de anos. Intacto. Inclusive existiam fósseis desse peixe nos museus. Imagina que é surpresa, os caras pelo livro, né? Realmente é errado. É como você percebe um dinossauro passeando aqui, pelos jardins, né? A própria observação dos certos insetos mostrou-nos que alguns deles não alteraram-se absolutamente na sua forma. A barata é um exemplo, o escorpião é outro, há aproximadamente 300 milhões de anos. A única modificação objetiva observável, comparada aos fósseis, é a diminuição no tamanho. Por que isso? Uma razão óbvia, né? Eles são animais que não têm ainda a endotermia, eles são exotérmicos e, portanto, sabemos que a Terra nos últimos 300 milhões de anos esfriou e é natural que eles cresçam menos. Como uma planta também cresce quando tem menos calor, cresce mais com mais calor, não é mesmo? Então, a barata que tinha 20 centímetros, hoje ela é desse tamanho, no máximo 5, 6 centímetros, às vezes maiores, né? Mas isso é por uma razão evidente. Se a Terra fosse mais aquecida, ela estaria maior. Já falamos sobre isso, você fica muito preocupado com a fala. Tem pessoas que dizem: imaginem vocês uma barata voadora de 20 centímetros aqui. Realmente, não é uma experiência divertida. Mas elas não mudaram na sua morfologia, isso que é fundamental. Não houve, portanto, nenhum processo adaptativo por interferência do ambiente, à exceção do calor, por razões óbvias, por razões de funcionamento de equilíbrio biológico. Ora, isso também explica muito a diminuição do crescimento dos répteis, por falar nesse aspecto. Estes